as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me
Como é impressionante o seu amor, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Infinito e ousado amor. Nós queremos aqui declarar, Senhor, que nós te amamos, Deus. Em qualquer circunstância, Senhor. Amém, Jesus. Nós te amamos, Deus. E você pode dizer isso para Ele nessa manhã. Posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro que tenho eu além de ti. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro que tenho eu além de ti. Oh, Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro,
Consolador, amigo em todo tempo, em minhas fraquezas, em minhas fraquezas, me lembro que o Senhor é forte. Só tu és forte. Tu és forte. Só tu és forte. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto oro, enquanto choro. Encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar, enquanto oro, enquanto choro. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto oro, enquanto choro. Encontra nas lágrimas o meu olhar aquilo que eu não consigo expressar, enquanto oro, enquanto choro. Espírito Santo, Espírito Santo, intercede por nós, Espírito. Aleluia, graças a Deus que a gente pode louvar o Senhor nessa comunhão gostosa dos santos. Louvado seja Deus por isso. Só lembrando os irmãos, domingo que vem nós temos nosso batismo aqui. Então se você é um daqueles que vai batizar ou sabe de alguém que quer batizar, aproveita, porque aí nós vamos ter uma festa gostosa aqui, com alguns irmãos tendo esse privilégio de passar pelas águas, testemunhando aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Só levanta sua mão, nós queremos te dar um presente. Amém, seja bem-vindo, queridos. Mais alguém? Algum irmão pode pegar lá o presente ali para deixar com aqueles que nos visitam, por favor. Aqui, ó, levanta a mão, você precisa receber aí, ó. Isso. Está aqui na tela os horários dos nossos cultos. Você é sempre muito bem-vindo em cada um deles. Na quinta, culto de oração, estudo da palavra, domingo às 9h30 e 18h30. Amém? Aqui tem uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui como teu povo. Estamos aqui, ó Pai, para que de alguma forma o nosso coração possa se abrir diante da tua presença. Seja através do louvor que já aconteceu, seja agora através daquilo que o teu Espírito quer ministrar a cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, fala. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Nós queremos sair daqui na certeza de que algo dentro de nós foi movido pela presença do Senhor, pela tua palavra, que sempre age, que sempre opera alguma coisa dentro de nós. Que essa palavra hoje, ó Pai, possa trazer libertação, cura, Pai, possa trazer revelação, possa trazer entendimento, possa trazer discernimento sobre tudo aquilo que o Senhor quer fazer, falar e operar nas nossas vidas. Portanto,
Portanto, ó Pai, eis-nos aqui, estamos aqui diante da Tua presença e clamamos para que o Senhor fale mesmo a cada um de nós, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Eu quero compartilhar um texto que está na Palavra de Deus. É um texto muito conhecido. Com certeza você já deve ter lido, já ouviu falar dele, talvez já tenha escutado, ouvido muitas mensagens sobre esse texto. Mas é um texto que traz uma revelação muito interessante para a gente. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas. Todos nós, se eu perguntasse aqui quem está passando um problema hoje, eu acho que provavelmente todo mundo levantaria a sua mão. Uns problemas maiores, outros problemas menores. Uns que talvez não saibam o que vão fazer com esses problemas. Outros talvez tenham alguma ideia do que pode ser feito. Mas esse texto, ele retrata essa realidade do que acontece antes e do que acontece depois que a gente busca Deus. Porque, por incrível que pareça, todos nós aqui, ou a grande maioria, nós conhecemos Jesus, temos Jesus no nosso coração, mas nem sempre nós o buscamos diante das nossas dificuldades. Talvez Jesus seja o último a ser buscado ou a ser consultado quando a gente está passando por algum problema. Então, é aquela velha história, se a gente fosse no médico, e o médico chegasse para a gente e falasse assim, ó, o que a medicina podia fazer por você, já foi feito. E diante do que você está vivendo, diante do que você está passando, agora só resta Deus. Qual que seria a nossa reação? Será que a gente sairia do consultório do médico louvando a Deus, porque agora é só Deus que pode operar? Ou a gente sairia desesperado, desestruturado, deprimido, depressivo e qualquer outra coisa parecida com isso? Porque no fundo, muitos dos nossos problemas estão sendo apresentados para Deus quando a gente tenta de tudo e não consegue resolver. E alguma coisa está errada nisso. Porque, na verdade, a gente precisaria procurar a Deus no primeiro momento, para que Ele pudesse nos revelar, seja qual for o caminho para que esse problema seja resolvido. E não deixá-lo por último, porque a gente já gastou tudo que a gente tinha, todas as nossas emoções já foram abaladas, e por isso a gente tem que prestar atenção. Mas diante desses problemas, então, eu queria te dar um texto que fala sobre isso, para que a gente pudesse aprender com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela se sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que a gente vê aqui, queridos, é um texto que fala muito daquilo que às vezes a gente está vivendo com uma grande diferença. Essa mulher gastou tudo que ela tinha em 12 anos, porque ela não conhecia Jesus. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Aliás, Jesus não tinha ainda aparecido no seu ministério aqui na terra. Por 12 anos, a palavra fala que ela gastou tudo e só piorava em vez de melhorar. Até que ela ouviu a respeito de Jesus. E eu quero usar esse texto para trazer para nós também um entendimento de que nós temos diante de nós algo maravilhoso que a gente não tem percebido e talvez não estamos aproveitando o que Deus tem revelado a nós. Veja que os dois primeiros versículos 25 e 26, falam a respeito do problema dela. Então a gente pode perceber que, como essa mulher, nós também
temos os nossos problemas. O dela era essa hemorragia que não curava, 12 anos, e ela buscando solução, gastou tudo que tinha e não conseguiu nada. Então, aquilo que era o problema dela, ela tentando tudo que seriam as suas opções. A palavra de Deus não fala quanto de dinheiro que ela tinha, quão rica ela poderia ser, mas fala que ela gastou tudo que tinha para tentar resolver o seu problema. E nada. É impressionante que a gente, de certa forma, faz isso. Eu não sei qual que é o problema que você está passando, eu não sei qual que é a dificuldade que tem te assolado, qual que é o drama que você está vivendo. Mas nós precisamos estar atentos para que a gente não seja aquelas pessoas que, conhecendo a Jesus, aquela mulher não conhecia esses 12 anos, mas nós conhecemos. Para que a gente não tente fazer como ela fez, gastar tudo que temos de alguma forma, achando que a solução que a gente imagina pode ser aquela que vai nos aliviar, ou que vai nos fazer, nos livrar da nossa dificuldade. Mas imagina que às vezes você vai estar esperando, pode passar 12 anos, e no final das contas você chegar à conclusão que aquela dificuldade que você estava vivendo não melhorou, mas piorou. Então esse texto nos ensina e nos mostra que nós estamos numa condição diferente daquela mulher. Porque nós já ouvimos falar de Jesus. Aquela mulher só tomou uma atitude em relação a Jesus quando ouviu falar dele. Mas nós temos ouvido a respeito de Jesus, nós conhecemos a Jesus. Então, em nome dele, não tente forçar a sua barra em tentar resolver os seus problemas pela capacidade que você acha que tem, por aquilo que você já angariou de conhecimento, de experiência de vida. Muitas vezes a gente pensa, eu sou experiente, então a minha experiência de vida me mostra e me revela que a melhor forma de solucionar isso é por esse caminho. E quantas vezes a gente usa a nossa experiência de vida e a coisa piora. Então, a palavra de Deus deixa muito claro que aquela dificuldade daquela mulher, ela chegou num ponto onde ouviu falar de Jesus. Então, quando esse conhecimento chega ao coração dela, provavelmente as pessoas falam assim, você já ouviu falar de Jesus? O cara que está andando por aí, está curando todo mundo, está libertando o pessoal de espíritos malignos, que está fazendo milagres, está operando coisas assim que naturalmente nenhum homem consegue fazer. Ela deve ter ouvido aquela pessoa assim, então, se ele é esse homem, o Filho de Deus vivo, então, se eu pelo menos encostar a minha mão no seu manto, eu vou conseguir ser curada do meu mal. Então, a partir do momento que ela conheceu que existia um Deus, conheceu que existia um homem que estava ali ministrando a cura sobre a vida das pessoas, ela gerou fé no seu coração, porque ela entendeu então que se ela tivesse a oportunidade de pelo menos encostar em Jesus, se ele era um filho do Deus vivo, com certeza ao encostar, a virtude que existia naquele homem poderia passar para ela, o poder que havia naquele homem poderia passar para ela e ela poderia ser curada. Então é isso que o texto fala. Ela se encheu de fé, aquele conhecimento de que existia Jesus. E ao mesmo tempo, a fé do coração dela de que se encostasse no seu manto, ela poderia ser curada, levou ela a ter toda a disposição de enfrentar a multidão, que não devia ser pequena, a ponto de a gente ver o que os discípulos falaram. Mas não, ela enfrenta, ela entrou, ela deve ter ido passando, dá licença, desculpa, só um pouquinho, dá licença, até chegar onde Jesus estava, para que pudesse tão somente encostar a sua mão no manto de Jesus, porque essa era a sua fé. Mas nós já conhecemos a Jesus, não precisamos ouvir de alguém para poder tomar essa decisão. Como homens, como mulheres, filhos e filhas de Deus, nós podemos muito bem, antes de qualquer tentativa, já procurá-lo inicialmente. A gente gasta muito tempo. Aí quando o médico fala, no seu caso, só Deus, que você pensa, ai. Então vamos procurar Deus. Sendo que isso poderia ter sido resolvido lá no primeiro momento. Porque você tem conhecimento e você tem fé. Então, se você já tem conhecimento e se você já tem fé, qual tem sido a sua declaração para você mesmo diante do que você está vivendo? Aquela mulher pensou, se pelo menos eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Aí chegamos nós aqui, homens e mulheres, que têm vivido com Deus, quantos anos você vive com Deus? Quantos anos você já recebeu Jesus no seu coração?
E quantas vezes você declarou, se eu pelo menos encostar no manto de Jesus, essa minha situação vai ser resolvida? A gente não gera fé no nosso próprio coração. E depois reclama da vida como se as coisas estivessem tão ruins que nem Deus está ouvindo a gente. Aquela mulher declarou para si mesma, sem conhecer Jesus, ela não tinha tido um encontro com Jesus ainda, ela só tinha ouvido falar dele e do que ele fazia. Foi suficiente para gerar no coração dela a declaração de que, se eu tão somente tocar no seu manto, eu vou ser curada. E tanto é verdade que foi. Porque ela gerou fé. E quando você gera fé no seu coração, querido, nada e ninguém vai impedir o que Deus pode fazer na sua vida. Aquela mulher não foi barrada, ela não chegou lá e falou assim, não tem gente demais. Vai ser impossível chegar lá na presença de Jesus. Porque às vezes a nossa fé é desse jeito. Você tem uma fé assim, bem devagarzinha, aí você olha a circunstância e vê assim, aqui não vai dar certo. Quantas vezes nós olhamos a multidão e pensamos, lá no fundo do nosso coração, é gente demais para conseguir chegar perto de Jesus. E perde a bênção. É gente demais atrapalhando, eu não vou conseguir chegar lá na presença dele. A Bíblia fala que teve gente que chegou numa casa onde Jesus estava ministrando e estava tão lotada que não dava para entrar por porta alguma, não dava para entrar por janela alguma, mas eles conseguiram entrar pelo teto, para deixar um irmão que estava doente e chegaram à presença de Jesus descendo ele pelo teto. E a gente só olha a multidão e fala assim, tem gente demais. Aquela mulher foi enchida de fé, só do fato de pensar, se ele é Jesus, se ele é o Filho de Deus, eu só preciso encostar no manto dele. E o resto eu sei que vai acontecer. E a palavra de Deus fala que ela conseguiu chegar perto de Jesus, ela conseguiu encostar no manto de Jesus, e a palavra diz que ao encostar no manto de Jesus, ela foi curada. Jesus não virou para ela e falou assim, já que você me encostou, seja curada, em nome de... Não, só de encostar, a palavra de Deus fala que ela foi curada, ela recebeu poder. Saiu o poder de Jesus para curar aquela mulher. E tanto é verdade que ela foi curada naquele exato momento e Jesus percebeu. Porque de alguma forma Jesus percebeu o quê? Que dele tinha saído poder, que dele tinha saído virtude, que alguma coisa aconteceu, porque é como se algo saísse dele e ele, percebendo isso, parou para saber o que estava acontecendo. Jesus percebe a ponto de parar e questionar, quem me tocou? Eu fico pensando nessa postura de Cristo. Cristo sempre estava disposto a curar. A palavra de Deus fala que ele ia por algum lugar, as pessoas traziam os seus doentes, os seus enfermos, para que juntos com Jesus pudessem ser curados, e Jesus orava por todo mundo. Jesus não tinha hora para ir embora. Jesus não tinha agenda, tipo assim, eu vou conseguir curar só até as 17 horas, depois disso a gente vê amanhã. Não, Jesus curava até a hora que o último chegasse perto dele. Ele sempre teve essa disposição. Ele sempre teve a disposição de curar, ele não descansava enquanto todos que estavam ali à sua volta não recebessem dele alguma bênção, algum poder, alguma virtude. Mas naquele momento foi diferente, porque a mulher não chegou lá assim, Jesus, ora comigo, eu estou muito mal, tem 12 anos que eu estou com fluxo de sangue, estou anêmica, está ruim, a coisa está difícil, já gastei tudo que eu tinha. Não, aquela mulher não falou uma palavra sequer para Jesus, só tocou no seu manto. Só a disposição de tocar no seu manto para ser curada. Mas, uma vez que ele a tocou, Jesus parou. Eu fico pensando, por que Jesus parou? Jesus poderia muito bem ter pensado, assim, alguém foi curado aqui agora, que eu senti poder sair da minha vida. Mas ele para, no meio daquela multidão, e pergunta quem tocou. Ele interrompe um momento para que aquele fato específico daquela mulher pudesse ser estabelecido como testemunho para todo mundo. Ele poderia ter muito bem virado para ela e falado assim, beleza, você foi curada, e continuar essa caminhada. Não, ele para. E é interessante que quando Jesus para, sempre que Deus faz alguma coisa, tem os abençoados e tem os inconformados. Em nome de Jesus, não seja do time dos inconformados.
Porque naquele momento que ele para assim, alguém me tocou, quem me tocou? Vem os discípulos, podia ser qualquer outro. Os discípulos para o Senhor, aí não, né? Com tanta gente rodeando, com tanta gente tocando, o Senhor quer saber quem te encostou, quem te tocou, são os inconformados. Não é possível que nesse momento Deus vai parar para fazer isso. Por que a gente se inconforma com as coisas de Deus? Seria que a gente tinha que estar na turma dos abençoados. Deus, que bom que virtude saiu do Senhor, que bom que o teu poder saiu do Senhor, e simplesmente por um toque no seu manto alguém foi curado. Não, a gente tem que ser inconformado. Não é possível que aquele irmão não caiu a ficha. Não é possível que os irmãos lá da igreja não perceberam o que eu estou vivendo. Não é possível que... Entende? Quando a gente começa a ficar inconformado com coisas, perdendo o nosso tempo valioso, perdendo a nossa oportunidade maravilhosa de viver uma experiência com Jesus, não, aí a gente vai ficar inconformado porque alguém não fez o que a gente achou que tinha que fazer. Aí, em vez de você pegar a bênção, em vez de você sair lá, dá licença, e chegar no manto de Jesus, você fica lá, não é possível, voltando de gente em volta de Jesus. E após que a maioria que está lá do lado dele, em volta dele, a gente não está querendo nada com nada. E eu que estou querendo, estou longe. A gente começa a ficar inconformado com as coisas, como se tudo tivesse acontecido contrário àquilo que a gente imaginaria ou imagina que deveria ser feito. E quando a gente se inconforma com alguma coisa, a gente não progride, a gente não continua o processo, a gente estanca os processos. Toda vez que eu fico inconformado com alguma coisa, espiritualmente falando, eu não tomo posse da bênção. Eu não saio curado, porque eu fico pensando que tanta coisa que está ali atrapalhando, inconformado com as pessoas que não me deixam passar, inconformado com as pessoas que não abrem espaço, e aí, de repente, eu não tomo a bênção para o meu lado, porque estou inconformado com os outros. Quando não se inconformam com o próprio Deus. Então, os próprios discípulos ficaram inconformados. Senhor, você está doido. Com certeza, nesse projeto, nesse caminho aqui, teve um punhado de gente que te encostou. Agora o senhor pergunta, quem que te encostou nesse exato momento? Sem chance da gente conseguir responder isso, Senhor. Mas Jesus não dá moral para os discípulos. A palavra de Deus fala, olha o texto. Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. A inconformação, se a gente pode dizer assim, dos discípulos não afetou o que Jesus queria fazer. Graças a Deus. Aí ele para, olha mesmo os discípulos fazendo tudo aquilo lá. Jesus continua. Então fica aqui, sabe, eu fico pensando. Nós conhecemos a história de Jó. Jó passou por tudo que ele passou simplesmente porque Deus e o diabo tiveram um bate-papo. Não foi por causa do pecado de Jó, não foi porque Jó pisou na bola, não foi nada disso. Deus chegou para o diabo e falou assim, você viu meu filho Jó? Homem temente. Aquele lá é um homem firme nos seus princípios e nos seus valores. Aí o diabo falou assim, mas é muito fácil. Tudo que ele precisa o senhor dá. Tudo que ele quer, o senhor está lá para abençoar. Tira a sua bênção para você ver se ele vai ser desse jeito. Aí Deus fala assim, beleza, vou tirar, deixar ele, você faz o que você quiser, só não tira a vida dele. E você sabe da história. Aí Jó lá para frente, recebe os amigos, os inconformados. 3 amigos inconformados. Ô Jó, está sofrendo demais, cara, a situação está feia para o seu lado. Confessa logo o seu pecado para você ser curado. Você está assim porque você está, de alguma forma, você fez alguma coisa contrária que Deus queria. E Jó fala, não é isso, gente. E os amigos, 3 amigos, inconformados com a doença. Olha que legal, eles eram amigos, eles estavam inconformados com a situação de Jó. Porque Jó estava assim, pele e osso, ferida. Estava uma situação assim, degradante. Eles estavam inconformados com a situação de Jó. Mas só que
essa inconformação foi além disso, porque de repente eles começaram a estabelecer juízo sobre a vida do amigo. Inconformados. Até que Deus então fala com Jó, fala com os amigos, mostra para os amigos que não era nada disso. Porque é muito fácil a gente entrar para o time dos inconformados. Só que inconformado não procura tocar a veste de Jesus. Fica só reclamando. Os abençoados tocam. Os que têm fé, tocam. Independente da multidão. Aí Jesus está lá e fala assim, quem tocou? Os discípulos falam o que eles falaram e ele continua olhando, assim, procurando quem tocou. Aí aquela mulher, eu fico tentando entender, aquela mulher poderia muito bem ter saído de fininha, ela já estava curada. Não é verdade? A palavra de Deus fala que a hora que ela tocou, ela foi curada, ela poderia ter agachado no meio da multidão e cascado fora. Mas ela volta para Jesus, para confessar o seu coração e poder dizer a Jesus toda a verdade. Que ela sofria, do que ela passava, do que aconteceu com ela, e que ela pôs no coração dela que se ela tão somente tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Ela confessou isso, e a palavra de Deus fala que ela estava tremendo de medo. Mas o medo não impediu que ela fizesse o que ela fez. Ela foi lá, prostrou-se, ela deve ter agachado, dobrado de joelho diante de Jesus, tremendo, mas totalmente tremendo por causa do medo que ela estava sentindo, toda aquela multidão de inconformados olhando para ela. Provavelmente a turma devia estar falando assim, quem é essa mulher para chegar e tocar Jesus? Quem que ela pensa que ela é? Uma mulher de fé. E que teve a coragem de confessar. Coragem e humilhação, porque ela chegou ali, aquela multidão todo dia vendo o que estava acontecendo. Humilhou-se porque ela teve que mostrar para todo mundo que ela estava passando, do que foi o problema, o pecado dela. E ali, naquele momento, confessou tudo e contou a verdade para Jesus. E os inconformados avaliando. E os inconformados julgando. Fácil demais a gente fazer isso. Adiante de tudo isso, depois que ela confessa, depois que ela fala, Jesus olha para ela e reafirma e sela a bênção que ela já tinha recebido. Que ele fala para ela tão somente o seguinte, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, então, estabelece ali a certeza, a convicção de que realmente ela já tinha sido curada. Aquilo que era o seu sofrimento agora vai ser o seu testemunho. Aquilo que você passou, você foi curada e agora você vai ser uma anunciante do poder que sai de Jesus para curar e libertar as pessoas. Aleluia. O poder já tinha saído de Jesus, Jesus sabia que aquele poder saiu, e se sai poder de Jesus, é com propósito. Se o poder já tinha saído de Jesus, é porque aquela mulher já estava curada. Ele não precisava nem pôr a mão sobre ela mais, porque o poder já tinha alcançado o coração dela. Mas Jesus fez tudo aquilo para que lá servisse de testemunho, que mais vale um coração abençoado do que um coração do inconformado. Mais vale um coração que tem fé do que qualquer outra avaliação que sai do nosso coração como juízo ou como julgamento da nossa parte. Aquela cura poderia ter passado assim, sem nenhum comentário, ninguém ia saber de nada. Jesus podia ter pensado assim, opa, sai o poder de mim. A mulher falou assim, opa, estou curada. Então, está tudo resolvido. Mas não. Jesus sempre curou, libertou, ensinou, exortou. E embora ele não esteja mais em carne e osso entre nós, a sua disposição para isso continua a mesma. Você talvez, nós não vamos conseguir encostar no manto de Jesus fisicamente falando. Porque ele não está passando entre nós aqui de forma visível e carnal. Mas, nós cremos que espiritualmente nós podemos chegar à presença de Jesus e simbolicamente tocar o seu manto. Porque a fé continua existindo. E ainda que tenha muitos inconformados à nossa volta, nos atrapalhando para crer nisso, isso não nos impede de tomar essa atitude. Por mais que sempre vai ter os amigos da onça para tentar nos mostrar que
não é bem assim, nós podemos continuar gerando fé no nosso coração, de que se pelo menos eu tocar no manto de Jesus, se eu tocar nas suas vestes, aquilo pelo qual eu estou precisando, seja por causa de doença, seja por causa de um problema financeiro, relacional, a coisa ali em casa está pegando, a coisa no trabalho está difícil, seja o que for, nós cremos num Deus que derrama, que distribui, que deixa sair de si o poder, para que nós, seus filhos, possamos ser abençoados. Simples assim. Agora, tira toda inconformidade do seu coração para que haja fé, para que haja espaço suficiente para que a sua fé possa ser colocada em ação. Para que você não vá com a expectativa do que pode acontecer, mas que você vá já resolvido. Sabe que muitas coisas a gente não vive a experiência com Deus, que a gente vai na expectativa de como é que vai ser o nosso encontro com Ele. Imagina se essa mulher pensava o seguinte: e se eu encostar no manto dele e ele parar? E se eu fizer isso e isso acontecer? Não, ela foi tão somente pensando: se eu tocar o manto de Jesus, eu vou ser curada. Pronto. Ela fez exatamente o que ela precisava de fazer. Então, o Cristo que nós cremos, embora não mais presente corporalmente entre nós, Ele enviou o seu Espírito Santo, que habita em nós, para que a gente possa gerar fé no nosso coração de que ainda podemos tocar o manto de Jesus. Se você fechar os seus olhos ali em oração, diante da presença de Deus, se você fechar os seus olhos e nessa sua oração você crê que de alguma forma Deus está tão perto de você o suficiente para que você estique a sua mão e encoste no seu manto. Eu creio que esse poder pode sair de Deus, de Cristo, do Espírito, e te abençoar. Então, toque o manto de Jesus. Deus tem nos dado o privilégio e a oportunidade de fazer isso. Toque o manto de Jesus, seja liberto. Toque o manto de Jesus, seja curado. Toque o manto de Jesus e tenha suas dificuldades superadas. Mas toque com responsabilidade. Não toca como um inconformado. Não toque o manto de Jesus como alguém também que quer tirar proveito. Não toque o manto de Jesus como alguém que quer sair ganhando alguma coisa. Toque o manto de Jesus com fé, de que nele as coisas podem acontecer para que o nome dele seja exaltado, não para que você simplesmente fique curado. Jesus curou 10 leprosos. 9 foram embora, não deram nem satisfação. Um voltou e falou assim: Deus, eu quero andar com o Senhor. Então não busca tocar o manto de Jesus como quem quer ir embora. Toca o manto de Jesus como quem quer ficar com ele. Porque é isso que vai fazer a diferença. Então, queridos, eu queria, por fé, declarar que a sua fé vai ser suficiente para tocar o manto de Jesus. Amém? Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos para que, de alguma forma, você possa falar para você mesmo como você vai chegar em Jesus. Para que você mesmo pudesse gerar aí no seu coração a fé. Então tá bom, eu vou chegar perto de Jesus, vou tocar o seu manto. Para quê? Com qual objetivo? Quem que vai ser glorificado nessa atitude? Essa atitude é a atitude de alguém que entende a bênção ou que trabalha como um inconformado? E à medida daquilo que Deus fizer no seu coração, de gerar essa fé, de que o seu problema pode ser resolvido, transformado, mudado, e essa fé existe no seu coração, eu queria te convidar para você vir aqui à frente. Eu queria orar com você. Eu queria concordar em oração com você, que você pode sair daqui totalmente diferente do que você entrou.
Desde que haja uma fé genuína no seu coração para isso. Pode vir aqui à frente, eu quero declarar, eu quero ser um com você e proclamar que pela fé nós cremos no que Deus pode fazer. Mas em nome de Jesus, não haja como inconformado. Que às vezes você vai sair daqui e falar assim, não aconteceu nada comigo. Isso é atitude de inconformado. Ainda que não tenha acontecido nada com você aqui, não quer dizer que você não tenha recebido o poder de Deus. Então somente creia. Então somente creia em nome de Jesus. Para que de alguma forma esse poder que sai do Pai possa alcançar o seu coração. Comece a orar aí no seu lugar, querido. Não fica olhando para o lado, não fica olhando para mim, não fica olhando para ninguém. Olha para o seu coração. E declara como aquela mulher declarou. Fala assim, se tão somente eu tocar no seu manto, algo vai acontecer. Se tão somente eu encostar no manto de Jesus, algo vai acontecer. Pai, no nome de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu queria chamar os líderes que estão sentados, por favor. Nas vestes de Jesus. Me ajudasse aqui a ungir. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Toca o seu manto de Cristo. E recebe em nome de Jesus aquilo que Ele tem reservado para ti. Oh Pai, Deus, que haja mesmo a manifestação do teu poder. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. O Senhor sabe perfeitamente o que cada um deles está esperando. Qual o problema, qual é a dificuldade. Por isso, ó Deus, manifesta o teu poder. Eu sei que Ele vai me curar. O Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos. Oh Jesus, opera aqui, ó Deus, o milagre da cura. Opera o milagre da libertação. Opera aqui, ó Deus, o poder do Senhor que faz toda a diferença, Pai, em nome de Jesus. Vai operando, Pai. São homens e mulheres que chegam na Tua presença com o coração, ó Pai, crendo que o Senhor é suficiente para fazer muito a mais, além daquilo que a gente pede ou pensa. Recebe do Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Pai amado, opera aqui, Deus, livramento, tudo aquilo que é impedimento do Senhor, operar e transformar as realidades, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, então sonha a graça do Senhor, ó Pai, seja sobre cada um dos teus filhos. Eles estão aqui dispostos a tocar as tuas vestes, ó Pai, em nome de Jesus. Sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Oh Deus, opera o teu poder. Eu sei que Ele pode me curar. Oh Jesus. Pai, cada um desses amados chega à tua presença, Senhor, exercitando a sua fé, declarando por fé que se tão somente nós encostarmos as nossas mãos nas tuas vestes, nós seremos curados, nós seremos libertos, nós seremos transformados. Pai, permita que o poder do Senhor saia de ti e alcance cada um dos nossos amados, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai, que haja mesmo uma manifestação desse poder dentro de nós, nos livrando, ó Pai, dessas inconformidades, nos livrando, ó Deus, dos julgamentos, das avaliações, nos livrando de tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta da Tua presença.
Pelo contrário, que o teu poder que nos alcança, nos faça cada vez mais dependentes do Senhor. E tocando as nossas mãos, nas suas vestes, ó Deus, nós cremos no poder que sai de Ti para alcançar os nossos corações, Pai. Manifesta o Teu poder, que a gente possa sair daqui, Senhor, convictos de que algo aconteceu em cada um de nós, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Tão somente, então vai nessa força. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nessa fé você possa ser abençoado diante da presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Antes da gente sair...